Irmãos e irmãs, eu vos digo, vivam pelo Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é oposto ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Algumas pessoas atribuem tudo o que os homens e mulheres fazem a demônios. É verdade que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não requerem demônios. Não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que você não precisa de um demônio para cometer adultério. Está no DNA da carne. A Bíblia nos diz que você não precisa de espíritos malignos para sair e fornicar. Está no DNA da carne. Realmente, a Bíblia nos diz claramente o que são as obras da carne. Galatas capítulo 5 versículo 19 até 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio. Vivemos em uma cultura que incentiva a fazer o que quer que seja bom, mas o problema é que as coisas que parecem boas não significam necessariamente que são aceitáveis aos olhos do Senhor. Gálatas 5 fala sobre o bem-estar de nossos corpos. Há um problema com você e eu, e essa é a carne. Nosso espírito nasceu de novo, mas nosso espírito vive em um corpo carnal. Só porque você nasceu de novo não significa que você não será tentado pela sua carne. Você será tentado pela sua carne. Há uma guerra dentro de você, uma guerra entre sua carne e seu espírito. Porque nasceu de novo, ele deseja agradar a Deus, deseja as coisas de Deus. Seu espírito deseja comunhão com o Senhor, que é um espírito nascido de novo. Mas ao mesmo tempo, seu corpo ainda tem suas obras, que são declaradas em Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21. Há uma guerra acontecendo dentro de você, o espírito contra a carne. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a deixar o velho homem e colocar o novo homem. Isso é porque vemos na Bíblia que somos instruídos a andar pelo Espírito. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Há uma luta constante entre o espírito e a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façamos o que queremos. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Este conflito é causado pelo novo nascimento, e um homem natural ou carnal não tem esse conflito dentro de si, pois ele vive na carne, que cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A chave para você e para mim é andar no Espírito. Mas andar no Espírito nem sempre é fácil, pois muitas vezes é uma batalha. Há uma guerra acontecendo dentro de nós, e a batalha é entre a carne e o Espírito. Esses dois são opostos completos e não vivem em harmonia. Quando Davi cometeu adultério, ele não estava possuído por demônios, mas estava agindo em sua carne. Nossa carne anseia por sexo, e isso é normal e natural, mas quando saímos dos parâmetros que Deus claramente estabeleceu para nós, perdemos o rumo. Os parâmetros de Deus para o sexo são um homem e uma mulher casados em um matrimônio sagrado. Nossa cultura pecaminosa tenta nos encorajar a fazer sexo fora das restrições do casamento, mas onde perdemos é quando saímos desses parâmetros. Deus colocou esses parâmetros estritos para o sexo por causa das consequências físicas e espirituais disso. Se nos unimos a uma pessoa no espírito, estamos literalmente dizendo que no mundo espiritual, somos uma só. Mas se nos envolvemos em fornicação, estamos nos unindo a uma meretriz, e nosso relacionamento é tão ruim e negativo que muitas vezes não podemos sair dele, mesmo sabendo que não é saudável. Muitas vezes, as pessoas pensam que ter um relacionamento físico com alguém é simples, mas na verdade,
Existe uma conexão entre duas pessoas que vai além do físico e transcende qualquer outro relacionamento público. Quando duas pessoas se unem, elas se tornam uma só, e essa conexão é mais profunda do que qualquer coisa deste mundo. Há um tipo de relacionamento chamado amigos com benefícios, onde duas pessoas são fisicamente íntimas, mas não estão comprometidas de forma alguma. No entanto, muitas vezes, pelo menos uma das pessoas começa a se apegar emocionalmente à outra. Isso acontece porque a relação sexual cria uma conexão espiritual entre as pessoas. Quando um relacionamento termina, muitas vezes é difícil superar a separação porque uma parte de você se foi com aquela pessoa. É por isso que Deus criou parâmetros específicos para o sexo, para que possamos nos unir com outras pessoas de forma saudável e segura. As leis de Deus existem para nosso próprio bem e benefício. Então, se você sentir atração física por alguém, não há nada de errado nisso. No entanto, lembre-se de buscar a orientação de Deus e seguir seus parâmetros estabelecidos. Viver pelo Espírito significa não satisfazer os desejos da carne, mas sim seguir o caminho que Deus planejou para nós. Gostaria de convidá-los a refletir sobre a importância de seguir os parâmetros estabelecidos por Deus para o sexo. Deus criou esses parâmetros para nosso próprio bem e benefício. Viver pelo Espírito significa não satisfazer os desejos da carne, mas seguir o caminho que Deus planejou para nós. Por isso, quero pedir que se inscreverem no nosso canal do YouTube, onde vocês encontrarão mais conteúdo sobre esse assunto e outros temas importantes para a nossa vida espiritual. Vamos crescer juntos em fé e sabedoria. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.